Neuroanatomia e neurofisiologia para IDECAM, tá? Então, o que eu acho importante da gente guardar aqui, tá? Olha só, falando primeiro do neurônio, né? O neurônio, ele vai ter duas propriedades fundamentais, irritabilidade e condutibilidade. Irritabilidade é a capacidade de permitir que uma célula responda ao estímulo, condutibilidade, capacidade de transmitir respostas com grande velocidade, que são os impulsos. Aqui, forma básica do neurônio, gente, o corpo, que é a unidade onde estão as organelas ali, todos os processos biológicos acontecem, os dendritos, que são receptores, o axônio, que é o prolongamento único do neurônio, e na parte final do axônio, a gente tem os terminais axônios com essas dilatações que formam a sinapses. Aqui a gente já vai vendo neuroanatomia e neurofisiologia juntos, tá? É, a gente tem aqui uma característica importante da gente entender em relação aos tipos dos neurônios quando a gente pensa nessa, nessa função, tá? Então, a gente tem neurônio aferente, que leva informação para o centro, é o neurônio sensorial, o interneurônio, que comunica um com o outro, e o neurônio eferente, que é o neurônio motor, que leva informação do centro para a periferia. Quando o neurônio se comunica, né, com um outro neurônio, ou com uma glândula, ou com um músculo, ele estabelece uma sinapse. A gente tem a sinapse química e a sinapse elétrica. A sinapse elétrica é feita por junções comunicantes, sinal elétrico é transmitido. A sinapse química é a mais comum da gente ver, ela é feita, então, com a liberação de neurotransmissor do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Chama atenção para o seguinte, né? O neurotransmissor que mais cai em provas é da sinapse do neurônio com o músculo, que é a acetilcolina. Além do neurônio, no sistema nervoso a gente tem as células da glia também. No sistema nervoso central, astrócito, micróglia, células ependimárias e oligodendrócito. O astrócito, célula de preenchimento, a micróglia, célula de defesa. As células ependimárias faz muito revestimento e o oligodendrócito, bainha de mielina. No sistema nervoso periférico, a gente tem as células satélites, que são células que vão dar origem às células de Schwann, e as células de Schwann que fazem a bainha de mielina também. Então, para a gente lembrar aí, né, aspectos da neuróglia. Alguns pontos de destaque que eu acho importantes da gente estudar dentro do universo da neuroanatomia e da neurofisiologia para a IDECAM é o potencial de ação, tá? Então, para a gente estudar o potencial de ação, que vai dar conta, né, dessa transmissão de impulso de um neurônio para outro, a primeira coisa que a gente tem que conhecer, que está aqui na tela, é o potencial de repouso. Então, se uma célula neuronal está em repouso, gente, ela vai ter qual característica? Dentro dela, ela é mais negativa, tá vendo que fora dela, ela é mais positiva, e o potencial de repouso, o valor é menos 70 milivolts, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para que gere um potencial de ação, que é a transmissão do impulso de uma célula, né, ao longo da célula, até ela comunicar com a outra, a gente vai ter que começar com a célula em repouso. Se a célula já estiver despolarizando, não vai gerar esse potencial de ação, tá? Então, essa é a primeira informação. E o que, que é o potencial de ação? Vai ser, então, essa despolarização da célula neuronal para que o impulso nervoso trafegue entre ela. Para despolarizar, a célula começa aqui, ó, em repouso, menos 70, aí ela recebe um estímulo. Esse estímulo ele tem que ser forte o suficiente para alterar a voltagem da célula para menos 55. Então, ela fica menos negativa. E esse aqui, ó, é o ponto de não retorno. Eu falo ponto de não retorno por quê? Porque se o neurônio chegar ao limiar de menos 55, o potencial de ação vai acontecer, tá? Chama lei do tudo ou nada.
E aí, então, acontece a despolarização, que vai ser justamente a ocorrência do potencial de ação. Depois que o potencial de ação, desculpa, quando acontece a despolarização, a voltagem das células chega a mais 30. Depois que passa o potencial de ação, já vou mostrar uma figura que ajuda, a gente tem a repolarização. Mas é normal que depois que repolariza, a célula fica até mais negativa do que o potencial de repouso. Tá vendo que ela chega aqui, ó, para baixo dos 70? Chega a menos 90, tá? E ela retorna para o potencial de repouso de membrana. Quando ela está novamente no potencial de repouso, pode vir o novo estímulo, que daí ela vai despolarizar. Só para a gente entender melhor, então. Dentro da célula, a gente tem mais potássio, fora da célula, a gente tem mais sódio. Aqui, ó, ela está em repouso, tá vendo? Menos 70. Chegou o estímulo que atinge aquele limiar de menos 55, vai entrar sódio na célula. Entrando sódio na célula, a parte de dentro vai ficando mais positiva, tá? E aí a gente tem, então, a geração do potencial de ação. Para que o sódio entre na célula, pessoal, vai ter então os canais de sódio ficando abertos. Depois que aconteceu esse processo, já foi a despolarização, então a gente tem uma inversão nos sinais. E aí, o sódio fica dentro e o potássio vai para fora. Então, o que que acontece? Os canais de potássio ficam abertos e de sódio fechado por um tempo. Isso vai gerar a repolarização, tá? Então, só para a gente entender esse processo de potencial de ação, como eu disse, eu acho interessante aí rever isso para as provas da IDECAM, tá? Então, quando o impulso nervoso é gerado, ele percorre toda a extensão do axônio sem que ocorra diminuição da voltagem. Um estímulo fraco não consegue provocar despolarização no nível limiar. O limiar está aqui, ó, menos 55, tá? Não desencadeia o potencial de ação. Se o estímulo for forte o suficiente que chegar ao limiar, o potencial de ação vai acontecer. Isso chama princípio do tudo ou nada, tá? O que que é importante aqui, pessoal? Saber o potencial de repouso e saber esses valores, tá? Então, menos 70, menos 55, que é o limiar, a despolarização, que chega a mais 30 dentro da célula, né? Porque entra sódio aqui, ó, ela fica mais positiva. Isso vai passando ao longo do neurônio, então, transmitindo esse sinal. E depois, todo o processo de repolarização também, onde o neurônio vai voltar ao seu estágio de repouso, tá? Mas antes de voltar ao estágio do repouso, ele sofre essa hiperpolarização, que fica mais negativo. Bem, para que isso aconteça, primeiro, os canais de sódio ficam abertos e depois os canais de sódio são fechados no processo de despolarização, abre o canal de sódio, repolarização, fecha o canal de sódio, tá? Então, esses são os pontos mais importantes que a gente tem. Também, como destaque da neuroanatomia, da neurofisiologia, eu achei interessante falar dos próprios receptores musculares. Também questões mais difíceis, características da IDECAM, tá? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa nos músculos, a gente tem proprioceptores musculares, que são receptores nervosos, que vão informando o sistema nervoso sobre a situação do músculo e vão mediando as respostas que a gente vai desenvolver, tá? A gente tem quimiorreceptores, que não caem muito nas provas, mas só para a gente entender, são terminações nervosas livres que respondem ao pH muscular, tá? Aumentando ou diminuindo a concentração de potássio, de oxigênio e CO2. Então, ele vai captando, né, essas informações para regular muito o fluxo sanguíneo naquele músculo. Os outros proprioceptores que a gente tem são os fusos musculares e órgão tendinoso de Golgi.
é aqui que a gente tem que prestar mais atenção, tá? Bem, pessoal, pontos para decorar. O fuso muscular fornece informação sobre o comprimento do músculo e o órgão tendinoso de Golgi sobre a tensão desenvolvida no músculo. Tem que decorar isso. O fuso muscular informa sobre o comprimento do músculo e o OTG sobre a tensão no músculo. Então, aqui de forma, os pontinhos aí para a gente pensar, tá? O fuso muscular, sensível às mudanças de comprimento do músculo, localizado na fibra intrafusal, tá? Então, localização dentro do corpo do músculo, né, do ventre muscular, e disposto em paralelo às fibras. E quando a gente pensa, desculpa, no órgão tendinoso de Golgi, é sensível ao estiramento do músculo, localizado na junção músculo-tendínea em forma de série. Então, ele não está ligado a, ele não está dentro do músculo, ele está na junção. Para ficar mais fácil aqui, gente, para a gente não confundir, coloca aí tensão, tá? Então, o estiramento também tá certo, vou mostrar para vocês, mas a tensão do músculo fica mais fácil para a gente não confundir. Bem, o fuso muscular, então, isso daqui que é o fuso, né? Quando a gente fala em fibra intrafusal, que está no ventre muscular, são estruturas que estão dentro do músculo. Ele tem inervação tanto aferente quanto eferente. A informação aferente leva informações para o sistema nervoso central, é o neurônio sensitivo. A informação eferente é o motoneurônio gama, que já comunica diretamente com o fuso, tá? O que o motoneurônio gama faz? Ele deixa o fuso mais sensível ou menos sensível à mudança de comprimento. E com isso, pessoal, presta atenção aqui, ele ajusta o que a gente conhece como tônus muscular, tá? Então, deixa o fuso mais sensível ou menos sensível, o motoneurônio gama. Bem, as fibras aferentes, elas vão lá, comunicam o sistema nervoso central sobre o que está acontecendo no músculo, e o sistema nervoso central responde por meio do motoneurônio alfa, falando para contrair o músculo, por exemplo. Já o motoneurônio gama, ele se recebe informações também, né, que vão para o sistema nervoso central, para o sistema aferente, mas que influencia depois lá dentro do músculo sobre o próprio fuso, tá? Então, o motoneurônio gama, ele não faz contração muscular, ele faz a sensibilização do fuso, tá joia? Então, motoneurônio alfa faz o quê? Contração muscular. E o motoneurônio gama faz o quê? Sensibilização do fuso, tá? Do próprio fuso, deixando o fuso mais sensível ou menos sensível. Isso regula o tônus. Então, por exemplo, uma pessoa que tem hipertonia, o que acontece com ela? Ela tem hiperestimulação do motoneurônio gama, e o fuso fica hiperestimulado e hipersensível. A pessoa tem a musculatura rígida, contraída, por quê? Porque esse fuso está hipersensível, tá joia? Então, só para a gente entender um pouquinho. Bem, então o fuso, né? Ele faz muita captação do estiramento, o neurônio sensorial comunica aqui o sistema nervoso central, e a resposta vem pelo motoneurônio alfa para fazer a contração muscular, tá? Também, essa informação sensorial vai para o sistema nervoso central e também age sobre o gama. Então, são respostas diferentes. A parte sensorial entende o que está acontecendo, manda informação para o sistema nervoso. A parte motora age no motoneurônio alfa, e daí só para a gente dividir, né, pensando em avaliação neurológica, no motoneurônio alfa, ele vai ter aqui, por exemplo, a contração muscular, tá, que desenvolve força e reflexo, e o motoneurônio gama, tônus, tá? Eu sei que parece difícil de entender, gente, mas essa aqui é a forma mais simples de entender que a gente tem.
Eu estou explicando como é que funciona se vocês precisarem dessa informação, tá? Mas o mais importante para IDECAN tá aqui. O que o gama faz? Tônus, sensibilização do fuso. O que o alfa faz? Contração muscular, tá? O mais importante é isso, beleza? Aqui, então, para mostrar, tá? O motoneurônio gama inerva as extremidades contráteis da fibra intrafusal, que é o fuso, possui função motora que regula o comprimento e a sensibilidade do próprio fuso, tá bom? E fisiologicamente, o que que acontece? Por exemplo, quando a gente vai pegando uma carga adicional, que a gente precisa aumentar a força de contração para segurar aquela carga, esse estímulo sensorial, lembra que eu falei para vocês lá do fuso, entende esse estiramento, manda a informação para o sistema nervoso central que fala assim, ó, para o motoneurônio alfa, recruta mais fibra muscular. Aumentou a carga, recruta mais fibra. Aumentou a carga, recruta mais fibra, para que a gente então tenha uma contração mais efetiva. Eu não preciso ficar olhando quantas pecinhas ali de peso tem na mão. O meu sistema muscular, através do fuso que informa e da resposta do motoneurônio alfa, que no caso regula a quantidade de força que eu vou desenvolver. O órgão tendinoso de Golgi, ele já está na junção do tendão com o músculo, ele detecta a tensão do músculo, tá? E atua como um mecanismo sensorial protetor. Então, se eu tenho uma tensão excessiva, vai informar o sistema nervoso central, a medula, e fazer a inibição reflexa, o relaxamento do músculo. Esses são os pontos mais importantes da gente anotar sobre o OTG, tá? Então, olha só, o ATG detecta essa variação de tensão, tá joia? E aí, o neurônio aferente comunica a medula e causa inibição do motoneurônio alfa. Olha a figurinha aqui, o que que acontece? Se o ATG é acionado, significa o quê? Ele é protetor. Então, lembra que a gente tinha uma pilhinha aqui de pesos? Essa carga está excessiva. O músculo relaxa, você solta a carga. Por quê? Para evitar uma lesão. Ele é protetor, tá bom? Questão da IDECAN, gente. As fibras musculares que compõem o fuso muscular, fibra intrafusal, possuem uma inervação motora fornecida pelo motoneurônio gama, que age a. Promovendo o encurtamento das fibras 1A. B. Como modulador da sensibilidade do fuso muscular. C. Como receptor sensorial do movimento e é localizado no corno posterior da medula espinhal. D. Com sua ativação, levando à contração das fibras extrafusais, produz um estiramento da região externa do fuso neuromuscular. Gente, o que que o motoneurônio gama faz? O que que o motoneurônio gama faz? Modulador da sensibilidade do fuso neuromuscular, controle do tônus, tá? Só para a gente entender direitinho, tá bom? Foi? Espero que sim. E aí, para completar aqui, gente, tem uma outra pergunta da IDECAN que eu vou complementar o que a gente estava falando ali, um pouquinho mais de informação, tá? Fala o seguinte, ó, o sistema sensitivo é interfaceado, é a interface entre o indivíduo e o ambiente. A percepção de todas as sensações depende dos impulsos oriundos do sistema adequado, de receptores ou terminações finais. Estes estímulos são transmitidos inicialmente pelos nervos aferentes sensitivos, que depois de transmitirem por tratos e fibras aos centros superiores, tornam consciente ou fazem parte da ação reflexa. Na prática clínica, a classificação de Sherrington é a mais empregada. Com relação às sensações, então está falando de sensibilidade, tá? Por isso que eu falei que eu vou complementar o que a gente estava falando aqui na pergunta. De acordo com a localização das terminações e estímulos que medeiam, assinale a alternativa a seguir. Análise, desculpa. A sensibilidade estereoceptiva diz ao organismo o que está acontecendo no meio ambiente. Sensibilidade proprioceptiva nos fornece informações a respeito da tensão nos músculos e tendões,
ou acerca da posição das articulações ou a respeito da força muscular. Sensibilidade interoceptiva ou visceroceptiva, nos transmite eventos ocorridos no interior do organismo. E aqui na sequência, ele pede para a gente marcar a correta. Estou chamando a atenção aqui, gente, porque vira e mexe a IDECAM pede para a gente marcar as incorretas nesse tipo de questão. Então, prestem muita atenção nisso, tá? Então, vamos lá. A estereoceptiva é o nosso contato com o ambiente externo, correta, tá? A proprioceptiva, que a gente estava falando agora dos músculos, do fuso muscular, do OTG, tensão do músculo e tendão, posição da articulação, força muscular, correta. E a interoceptiva ou visceroceptiva, eventos ocorridos no interior do organismo, correto. Então, no caso aqui, nossa resposta, letra A, beleza? Bora lá então, pessoal. Continuando, neuroanatomia e neurofisiologia, partes que eu acho importantes, tá? Apesar da gente ver ali do que a IDECAM gosta de cobrar, né, das questões anteriores que eu encontrei, eu acho que tem pontos aqui que a gente não pode ir para nenhuma prova sem relembrar. Vou chamar a atenção de vocês. Sistema nervoso, classificação. A classificação anatômica é sistema nervoso central e periférico. Central, encéfalo e medula, periférico, principalmente os nervos, aqui de maneira mais sistematizada, tá? Então, sistema nervoso central, encéfalo e medula, encéfalo formado pelo cérebro, que é o telecéfalo e diencéfalo, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Sistema nervoso periférico, principal representante são os nervos cranianos e espinhais, mas também a gente tem os gânglios e as terminações nervosas. Essa aqui, gente, é a classificação anatômica. A anatomia funciona assim. A gente tem a classificação fisiológica ou funcional. Fisiologicamente, a gente tem o somático e o visceral ou autonômico. E tanto em um quanto outro, a gente tem a parte aferente e eferente, que a gente já falou. A aferente leva a informação, no caso do somático é o sensitivo, e eferente manda o comando, que no caso do somático é o motor. Por isso que a gente tem aqui, ó, motricidade voluntária, eferente, sensorial consciente, sensitivo, tá? Bem, visceral. Então, no visceral, a gente também tem uma parte aferente que informa o sistema nervoso sobre o que está acontecendo e tem o eferente, que é a resposta. O eferente do sistema nervoso autônomo, gente, ele responde ou com o simpático ou com o parasimpático. No finalzinho, a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá? Olha só, estrutura macroscópica do sistema nervoso, só para a gente lembrar. Então, a gente tem o cérebro, né, que são os hemisférios, o cerebelo mais posterior, o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte bulbo e a medula espinhal, tá? E o telencéfalo são os córtex cerebrais propriamente dito, aqui no meiozinho, o diencéfalo, o tronco encefálico mais embaixo. Diencéfalo, pessoal, vou falar de pontos que a gente costuma ver menos, porque aquilo que a gente costuma ver menos, a gente tem mais dificuldade de acertar na prova. Então, o diencéfalo, ele é formado principalmente pelas estruturas do tálamo e que tem sobrenome de tálamo. Então, epitálamo, subtálamo, hipotálamo são as estruturas principais do diencéfalo, junto com o hipocampo e com a hipófise ou glândula pituitária, que é a principal glândula que a gente tem do sistema endócrino, tá? Também nessa região a gente tem a localização do sistema límbico. O sistema límbico, gente, é um sistema que está muito ligado a comportamento e à memória, tá? Então, passando para vocês aqui alguns destaques do sistema límbico. O hipotálamo, corpo mamilar, a amígdala, o cíngulo, o giro hipocampal, o hipocampo, e a gente tem, então, essas estruturas principais do sistema límbico, tá? E comunicando um córtex com o outro, a gente tem o corpo caloso. O corpo caloso é essa estrutura aqui que comunica os dois córtex, né? Para que a gente tenha essa comunicação do
direito com o esquerdo. Cerebelo é um órgão principalmente motor e involuntário, tem várias funções, mas as principais são regulação e controle do tônus, coordenação do movimento, particularmente motricidade voluntária fina, controle de postura e do equilíbrio. Núcleos da base, os três principais estão nessa formação também no diencéfalo, que é o caudado, o putamen e o globo pálido, tá? Então, a gente tem, ó, caudado, putamen e globo pálido como os principais núcleos da base. O caudado, putamen e globo pálido, os três juntos formam um corpo estriado, tá? E eles são grandes responsáveis por fazer a ativação do córtex motor. Também um outro núcleo da base importante, que não está aparecendo aqui, é a substância negra, que fica localizada um pouquinho mais abaixo no mesencéfalo. Os núcleos da base, eles se comunicam entre si e ativam o córtex motor, tá? Então, só para a gente chamar a atenção de alguns pontos. Básico que a gente tem que saber sobre os núcleos da base, gente, vai ser justamente os nomes deles, os principais, e essa função. Quando a gente fizer a aula que a gente falar de doenças dos núcleos da base, a gente vai detalhar um pouco mais, tá? E o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, principais funções, controle do movimento ocular e do tônus, equilíbrio, sustentação do corpo contra a gravidade, reflexos especiais e manutenção da postura corporal. Então, esses são os destaques que a gente tem do tronco encefálico também, importante da gente relembrar esses pontos. Medula. A medula espinhal também faz parte do sistema nervoso. Ela começa ali logo depois do bulbo e ela se estende até uma região que fica aqui, região que fica aqui, ó, entre as vértebras L1 e L2. Então, a medula espinhal, ela cresce menos do que a coluna vertebral, tá? No final da medula, a gente tem essa porção aqui de fibras nervosas que ainda estão aqui, que forma a chamada cauda equina, porque as fibras nervosas continuam até chegar ao ponto, ó, que ela vai sair, né, que ela vai exteriorizar para formar o sistema nervoso periférico. A medula, pessoal, ela faz muito a condução de estímulos, tanto aferentes, que é a parte sensitiva, quanto eferentes, que é a parte motora, e também ela integra muitos reflexos. Então, alguns reflexos acontecem direto ali na medula, como o reflexo miotático, que é aquele que a gente testa com martelinho, porque já bate ali, né, o estímulo sensorial vai até a medula, comunica com a parte motora que responde contraindo o músculo. Então, reflexos mais simples na medula espinhal. E no sistema nervoso periférico, a gente tem aqui, então, as raízes saindo da medula, na parte ventral, as raízes motoras, na parte dorsal, as raízes sensitivas. Essas raízes se organizam em plexo braquial, tá? Que inerva o membro superior, e o plexo lombosacro, que inerva os membros inferiores, tá? Aqui para a gente lembrar um pouquinho. Gente, recomendo fortemente que vocês já estudem plexo. Eu não sei se vocês já assistiram um vídeo meu que tem no YouTube, bem detalhado do plexo, tá? Eu vou colocar lá no grupo depois para vocês complementarem isso. Quando a gente fizer a aula de neuro, a gente vai falar rapidamente do plexo, mas eu acho bem legal o estudo mais detalhado. E para a gente finalizando aqui, mielinização do sistema nervoso central e periférico. No sistema nervoso central, a bainha de mielina, ela é formada pelo oligodendrócito, e no sistema nervoso periférico, a bainha de mielina é formada pela célula de Schwann, tá? Doença do oligodendrócito, esclerose múltipla. Doença das células de Schwann, síndrome de Guillain-Barré, para a gente diferenciar. E outro conceito e definição importante diz respeito aos dermátomos e miótomos. Dermátomos é a região, território cutâneo inervado por uma única raiz dorsal, tá?
Já o miótomo é o campo radicular motor, ou seja, o grupo de músculos ou músculo inervado por uma única raiz ventral. Então, dermátomo, pessoal, é a pele, tá? A região cutânea, sensitivo. A gente estuda dermátomo tanto aqui como a gente está vendo com as raízes, tá? Então, por exemplo, a C5 fica aqui sobre o deltoide, C6 no polegar, C7 no dedo médio, como a gente estuda nos nervos lá quando a gente fala do plexo. E os miótomos são os principais grupos musculares relacionados com as raízes, tá joia? Esse aqui também, gente, é um outro ponto que eu acho assim importantíssimo da gente estudar, da gente decorar, para a gente conseguir se sair bem nas provas, tá? Aqui só para a gente entender direitinho como é que funciona, como é que a gente pode trabalhar. Bem, pessoal, esses são pontos de destaque, então, que a gente tem da parte anatômica. Eu me dediquei mais tempo lá atrás, porque eu percebo que sejam os pontos que mais caem nas provas da IDECAM, tá? Aqui eu passei mais rapidinho só para chamar a atenção de vocês. E, por último, a comunicação do sistema nervoso central com o periférico na parte motora, que se dá por meio da interação do motoneurônio superior com o inferior. O superior do cérebro, então, que vai para os órgãos internos, mas aqui no caso o nosso destaque é que vai até a medula, e o inferior que vai da medula até o músculo. A comunicação é essa, gente: motoneurônio superior, motoneurônio inferior. Então, falando sobre controle motor, e essa é a questão do motoneurônio. Bem, a gente vai ter lesões que afetam os neurônios motores e que é importante a gente aprender o que que acontece como consequência principal dessas lesões. Então, no superior, pessoal, a gente tem aumento do tônus, lembra? Motoneurônio gama hiperativado, deixa o fuso mais sensível, aumenta o tônus. E a gente tem aumento dos reflexos. Então, ó, lembra? Superior, aumento, aumento. Superior, sistema nervoso central. Tá vendo aqui, ó? Córtex, tá? E medula, né? A região do trajeto. E aqui, principalmente envolvendo trato córtico espinhal. Olha o nome dele: córtico, córtex, espinhal, espinha, né? Medula, tá? No inferior, a gente já tem aqui, ó, inferior para baixo, né? A gente tem diminuição do tônus e diminuição do reflexo. Inferior, hipotonia e hiporreflexia, tá? O inferior, ele está comunicando a medula com o músculo. Então, imagina que se cortar aqui, né, esse neurônio, o potencial de ação não vai passar. Então, o tônus e o reflexo diminui. E aí, o outro destaque é, tanto no superior quanto no inferior, lesão de neurônio motor gera fraqueza. Não vamos pensar porque o superior está para cima ali que o paciente vai ficar mais forte, né? Infelizmente, não. Se ele tiver uma lesão do motoneurônio superior, ele vai ter fraqueza muscular, tá? Mas associa essas setinhas que ajudam bastante a gente a compreender. Dessa parte aqui, então, grande destaque que a gente tem, pessoal, é estudar os dermátomos, na minha opinião, tá? Os miótomos, eu vou deixar aqui como estudo para vocês, né, para entender direitinho quais raízes estão ligadas a determinados movimentos e as características das lesões dos motoneurônios. Falando do sistema nervoso autônomo, eu falei que no finalzinho ia comentar com vocês, né? E também acho interessante aqui para a IDECAM, né? Banca complexa, a gente tem que dedicar mais, tá, gente? Então, o sistema nervoso autônomo controla as funções involuntárias. O simpático, gente, é aquele ligado à reação de luta ou fuga, tá? Então, tudo que vocês puderem pensar que precisa ser ativado para a gente lutar ou fugir, o simpático vai intermediar, né? Se você pensar assim, para lutar ou para fugir, eu preciso ter mais sangue no músculo, vasodilatação é simpático. Eu preciso enxergar melhor, dilatação da pupila é simpático. Meu coração tem que bater mais rápido, aumento da frequência cardíaca é simpático.
O parasimpático já é aquele mais ativado quando a gente está em repouso, tá? Descanso, digestão. Então, tudo aquilo que a gente não precisa, né, para o momento de fugir. E aí, o grande exemplo que eu chamo a atenção aqui é o da bexiga. O parasimpático, gente, faz contração do detrusor para a gente fazer xixi, tá? Na hora de fugir, é hora de fazer xixi? Não. Então, um dos grandes destaques que eu dou é o parasimpático relacionado ao controle da bexiga. Por quê? Porque é um ponto aí de destaque que a gente tem quando a gente pensa nessas funções, né, do sistema nervoso autônomo, tá bom? Pessoal, então essa é a parte aqui de neuroanatomia, neurofisiologia que eu trago como destaque para vocês, beleza? Vamos só fechando essa parte por aqui.